Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje, para iniciar uma sequência de leitura acerca de uma obra que é uma obra que nos ajuda a entender um pouco a sociedade na qual estamos inseridos, a sociedade na qual vivemos e identificar suas contradições, suas doenças, suas mazelas e o quanto que isto nos afeta. Esta sequência de leituras será pautada nesta obra chamada Sociedade do Cansaço, do pensador coreano Byung-Chul Han, que é um coreano radicado na Alemanha, com uma formação bastante ampla. O Byung-Chul Han é formado em filosofia, teologia e literatura, e é um dos pensadores que nos ajudam a entender a nossa sociedade, essa sociedade extremamente complexa, extremamente intrincada, na qual nós estamos inseridos. Este é um autor que tenta compreendê-la, tenta identificar as suas contradições, tenta criar um quadro. E aqui eu vou me valer deste termo, um termo médico, porque é o termo que o Byung-Chul Han vai utilizar bastante neste livro, que é o termo diagnóstico. Aqui ele procura olhar a sociedade como um médico, como um analista e identificar o seu quadro clínico, as suas patologias, as suas contradições e o quanto que elas nos afetam. Entretanto, na medida em que o Byung-Chul Han vai traçando, desenhando este diagnóstico, ele também vai deixando pressupostos os caminhos de superação ou de cura para essas doenças. Ao longo desta nossa jornada de leituras, nós identificaremos as doenças, mas também a cura ou o caminho para a superação. Portanto, eu quero te convidar para juntos fazermos a leitura da Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, e tentarmos compreender um pouco melhor o mundo no qual nós estamos inseridos. Mas antes de iniciarmos a leitura do primeiro capítulo deste livro, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação deste espaço. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, nós levamos a vocês um pouco de filosofia, um pouco de literatura, um pouco de ciência. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento. Você que, como eu, acredita na importância do conhecimento para o crescimento do indivíduo e o crescimento em todos os aspectos, me ajude na divulgação deste espaço, compartilhando com outras pessoas, a fim de que nós possamos criar aqui uma comunidade de estudo, de crescimento, de descoberta, porque o conhecimento nos possibilita descobrir coisas maravilhosas e belíssimas. O conhecimento é uma viagem pelo maravilhoso, pelo sublime, pelo magnânimo, enfim, você que sabe da importância desta viagem para o teu crescimento, nos ajude divulgando este espaço a outras pessoas, a fim de que nós possamos
compartilhar essas lições aqui apresentadas com um número cada vez maior de pessoas. Bem, A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, foi um livro publicado, na verdade é um livreto, né? Livreto que eu uso o termo livreto ou opúsculo aqui, sem nenhum juízo de depreciação. Livreto porque é uma obra curta, né? Os livros do Byung-Chul Han não são muito extensos em relação à quantidade de páginas, em relação à extensão da obra propriamente dita, né, a quantidade de páginas propriamente dita. Seus livros são curtos e, portanto, são sempre um convite a leituras, principalmente às pessoas que não têm muito tempo para ler, é sempre um convite à leitura, a uma leitura curta, com uma linguagem acessível, e com um olhar sempre consistente diante de temas que são temas que nos afetam, que nos tocam, que nos importam. O Byung-Chul Han é, repito, um dos pensadores que, pelo menos em relação a mim, é um dos pensadores que tem mais contribuído contribuído para a minha compreensão acerca da sociedade na qual eu estou inserido, na qual você também está inserido. E este livro foi publicado em 2017. Neste livro, o Byung-Chul Han vai desenvolver um conceito, aliás, ele vai chegar a um conceito que, para ele, é o conceito fundamental no qual que marca a maior ou uma das maiores mazelas de nossa sociedade, que é o cansaço. O Byung-Chul Han vai desenvolver um conceito que ele mesmo vai definir como o conceito da sociedade do cansaço, que, no seu ponto de vista, é o conceito que melhor explica as mazelas ou as causas do abatimento que afeta a todos nós que estamos inseridos nesta sociedade, na sociedade do cansaço. Para Byung-Chul Han, esta sociedade na qual nós estamos inseridos pode ser perfeitamente definida ou identificada como uma sociedade do cansaço. E para chegar a este conceito, o Byung-Chul Han parte da seguinte ideia, parte do seguinte argumento este que está inserido no primeiro capítulo do livro. Ele parte do argumento segundo o qual toda era histórica, todo tempo histórico é um tempo marcado por uma enfermidade ou uma doença. Todo período histórico traz consigo também a sua enfermidade, a sua doença. Ora, o século XX, segundo Byung-Chul Han, foi um período histórico que, como todos os outros, possuía a sua doença. E a doença do século XX era uma doença bacteriológica. O século XX foi marcado por enfermidades bacterianas. Estas foram as principais doenças que acometeram o século XX. Não que o século XX não tenha sofrido outras doenças, não tenha sido afetado por outras doenças. Mas dentre todas essas doenças,
A que foi mais constante, a que foi mais intensa, por assim dizer, foram as doenças bacteriológicas. E estas doenças bacteriológicas que marcaram o século XX foram também a causa do desenvolvimento de sistemas imunológicos. Ora, uma vez que temos uma doença bacteriológica, a cura, o enfrentamento dessa doença requer necessariamente o desenvolvimento de sistemas imunológicos. Portanto, o século XX, marcado por doenças bacteriológicas, foi também um período de desenvolvimento de sistemas imunológicos. Uma vez que, se há uma bactéria, esta deve ser combatida. E o combate desta bactéria requer necessariamente o desenvolvimento de um sistema imunológico. Portanto, o século XX foi marcado pelo crescimento de doenças, pelo aumento de doenças bacteriológicas, pelo surgimento desse tipo de enfermidade e o combate intenso que a ela se deu por meio da criação de sistemas imunológicos. Ora, esta bactéria ou estas bactérias que adoeceram o homem do século XX também pressupunha uma consciência. A consciência que levava o indivíduo a entender o outro como uma alteridade. Ora, a alteridade, o princípio da alteridade, foi um princípio que no plano da consciência correspondia àquilo que no campo das doenças, aquilo que no campo das enfermidades representava ou colocava o indivíduo num nível de relação com estas enfermidades. Vejam, o princípio de alteridade, que, repito, é uma consciência, é a consciência predominante do indivíduo do século XX, indivíduo que sofre com essas doenças bacteriológicas. O princípio de alteridade pressupunha a existência de um outro que consiste numa singularidade e que, por ser um indivíduo singular, ou seja, único, a primeira reação que ele me causa é uma relação de estranheza. Vejam, aqui o Byung-Chul Han vai pensar este homem do século XX a partir de dois estratos. O extrato, que é o extrato mais diagnostical, por assim dizer, né? O extrato por meio do qual o indivíduo sofre com doenças que exigem dele o desenvolvimento de um sistema imunológico a fim de se defender dessas doenças. E uma outra leitura que se dá no plano de uma consciência social. No plano da consciência social, o que vai marcar o indivíduo do século XX é a consciência da existência de um outro indivíduo que consiste numa singularidade, num ser único. Na medida em que eu reconheço o indivíduo, o outro, como uma singularidade, a primeira reação que eu tenho a ele é a reação da estranheza, porque este outro é um outro completamente diferente de mim.
é um outro absolutamente contrário a mim. Esta consciência que eu tenho acerca do outro enquanto uma singularidade, que num primeiro momento me gera uma estranheza, já que ele é completamente diferente, completamente contrário a mim, já que ele consiste num mundo, num universo completamente contrário ao meu, visto que ele é uma singularidade. Esta consciência é a consciência da alteridade segundo o Byung-Chul Han. Ora, esta consciência acerca do outro enquanto singularidade vai se perder no século XXI. E esta consciência acerca do outro enquanto singularidade, ou seja, a consciência da alteridade, o princípio da alteridade perde força no século XXI, na medida em que o homem do século XXI também vai padecer de outras enfermidades e estabelecer como o homem de seu tempo, com o seu contemporâneo, uma relação que, de algum modo, corresponde à sua relação com as suas próprias doenças. Mas quais são? Quais seriam as doenças do homem do século XXI? As doenças do homem do século XXI, vai afirmar Byung-Chul Han, são doenças neurais. Já não são mais doenças causadas por bactérias, né? E aqui, vejam, é um livro, aqui já faço um parênteses, é um livro que foi escrito em 2017, portanto, praticamente 3 anos antes da pandemia, e que, repito, não tem como finalidade dizer que apenas estas doenças marcaram ou marcarão o homem de um determinado contexto histórico. Mas essas doenças são as mais intensas, as mais comuns, as mais constantes. O homem do século XX também teve as suas doenças neurais, mas estas não foram tão constantes como elas têm sido no século XXI. O século XXI tem sido profundamente marcado por doenças neurais, doenças como depressão, como a síndrome de burnout, como o transtorno de déficit de atenção, transtorno de personalidade limite, enfim, são tantos transtornos e tantas doenças que ficaríamos aqui por horas falando de cada uma delas. Essas doenças tipicamente neurais, são as doenças que mais têm afetado o homem do século XXI. E o pior, segundo vai definir o nosso autor, Byung-Chul Han, o pior é que, diferentemente do século XX, em que o indivíduo tinha consciência das doenças que acometiam o seu corpo, o seu organismo, e lutava contra elas, desenvolvendo sistemas imunológicos, o homem do século XXI é acometido por outro tipo de doença estritamente neural, mas contrastando com o homem do século XX, ele não se empenha em desenvolver sistemas imunológicos.
sistemas de defesa, sistemas que lhe ajudem a ser curado e superar estas enfermidades, estas doenças. E ele não desenvolve estes sistemas imunológicos de defesa porque o outro ou a causa de sua doença não é para ele uma singularidade, um outro absolutamente contrário a ele. E contrário aqui, entendam, quando eu uso o termo contrário aqui, de nenhum modo eu uso esse termo no sentido de que o outro é o meu adversário, é o meu inimigo, é o meu concorrente. Não, o Byung-Chul Han não vai usar o conceito de outro, do contrário, do oposto, nessa perspectiva. Pelo menos até o primeiro capítulo. O outro é aquele que é absolutamente uma singularidade que marca a distância entre eu e ele. E vejam, distância aqui no sentido ontológico. O outro é o completamente outro. É uma singularidade existencial porque é completamente contrário a mim. Repito, contrário não porque seja necessariamente o meu inimigo ou o meu adversário, o meu concorrente. Contrário porque ele simplesmente implica uma singularidade, um universo que é um universo próprio, que é um outro universo. Esta consciência da alteridade do outro como absolutamente outro se perde no século XXI. E no lugar da alteridade, nós vamos introduzir o conceito da diferença. E aqui eu já amenizo a minha relação com o outro. Por quê? Porque em vez de considerar o outro como um universo paralelo, considerar o outro como, para usar um termo muito caro ao filósofo Leibniz, considerar o outro como uma mônada fechada, como alguém cuja profundidade do ser me é estranha, porque este outro consiste numa singularidade única. Eu vou substituir esta estranheza, eu vou substituir esta alteridade, esta consciência do outro como um universo fechado em si mesmo, pelo conceito da diferença. E por isso a minha relação com o outro se torna uma relação, diremos, um tanto mais amena. Ele, o outro, já não se apresenta a mim como um estranho, mas como um exótico, né? E veja, o Byung-Chul Han é um coreano radicado na Alemanha e é um coreano que, radicado num país europeu, está passando por um processo de transformação, de assimilação, de mudança, causado pelo êxodo de imigrantes
que têm saído de países, principalmente países asiáticos e orientais, para migrarem para a Alemanha. Vejam, quando ele usa o termo exótico, e em nenhum momento, aqui já faço um parênteses, em nenhum momento o Byung-Chul Han vai depreciar o imigrante, vai depreciar o refugiado, ele não vai caminhar por ele não vai traçar este caminho, ele vai apenas interpretar, recorrer ao imigrante, o outro, como um pressuposto de relação que de algum modo ajuda-nos a entender as relações que vão se construindo a partir daí, uma vez que este outro, pertencente a uma outra cultura, a um outro contexto, a um outro país, que cultua divindades diferentes das minhas, que fala uma língua que eu não que eu desconheço, a partir do momento que esse indivíduo passa a compartilhar o mesmo espaço social que eu me dou conta de que eu estou em relação com um mundo que é um mundo exótico. O termo exotismo cai perfeitamente aqui nesse nível de relação. O outro não é um estranho. O outro é simplesmente um diferente. Alguém exótico. Exótico porque vem de um extrato do mundo ou de um hemisfério do mundo que é oposto ao meu, vem de um país que cultiva uma religiosidade diferente da minha, fala uma língua que eu não conheço, possui valores que eu desconheço, se veste de uma forma que eu desconheço. Portanto, a melhor forma de definir este outro é descrevendo como um ser exótico. E ele já não é uma alteridade, uma singularidade distinta de mim, porque agora ele vive, ele se desloca, ele se move no mesmo espaço que eu. Ele é para mim um diferente. Ele é para mim um ser apenas diferente. E o conceito de diferença, vai culminar no outro discurso que este sim. Veja, enquanto eu trato o outro como um diferente, não como um estranho, até aí nós estamos dentro de um nível de relação saudável, de um nível de relação apreciável, recomendável, civilizado, por assim dizer, né? Entretanto, entretanto, esse conceito que me leva a ver o outro como apenas alguém diferente, não alguém absolutamente distinto de mim, vai dar ensejo a um discurso que este discurso é um discurso que, se não for filtrado devidamente, vai ser absolutizado e, por conta disso, estará na
base na causa de minhas doenças, de minhas enfermidades, que é o discurso da igualdade. O discurso da igualdade, né, e vejam, um discurso extremamente liberal, por assim dizer, né? O discurso acerca da igualdade é a causa que leva o indivíduo a não identificar os seus próprios limites, aquilo que demarca o seu ser existencial, o seu ser ontológico, e que o leva de algum modo a se nivelar ao outro. A igualdade, o discurso acerca da igualdade, para o Byung-Chul Han, é problemático quando eu não me relaciono com o outro como se o outro fosse o absoluto contrário a mim. Mas eu me relaciono com o outro como se ele fosse apenas diferente de mim e que na base mais profunda de nossa existência estivesse implicado o princípio da igualdade, que, uma vez absolutizado, é o gerador de transtornos e doenças que abatem a mim. E em que sentido o Byung-Chul Han vê no discurso de igualdade um grande problema? E repito, o problema aqui não é a igualdade, o problema aqui é o princípio absolutizado da igualdade, que, repito, é um princípio liberal, né? Os liberais adoram esse tipo de conceito, né? E ao longo de nossas discussões nós veremos de que forma os liberais se apropriam muito do discurso da igualdade e usam-no, inclusive, para pavimentar e justificar a distância entre os homens, distâncias sociais, culturais e econômicas, enfim, o que é uma contradição gritante. Nós veremos isso ao longo dos nossos encontros. Para o Byung-Chul Han, o problema da igualdade é quando, o problema do discurso da igualdade se dá quando este discurso, este conceito de igualdade é absolutizado, o outro é apenas um diferente que se dá apenas na superficialidade, mas em cuja essência ele é igual a mim. Ora, em que medida este conceito da igualdade absolutizado está na causa de nossas doenças? Na medida em que eu me proponho a imitar o outro, a seguir o outro, a fazer o seu mesmo caminho, a buscar uma existência que é semelhante à existência do outro. Ora, o outro para mim já não é uma alteridade, uma singularidade única. O outro para mim é um igual. E se ele é um igual, eu posso adotar, eu posso me aderir à mesma ou ao mesmo estilo de vida dele. Eu posso me apropriar do mesmo sucesso dele. Eu posso fruir das mesmas alegrias ou tristezas dele. Eu posso gozar da mesma felicidade dele. E por isso,
eu já deixo de me ver enquanto uma singularidade, enquanto alguém que possui suas limitações, que possui o seu próprio caminho, que possui a sua própria existência, que possui a sua própria vida, e eu passo a almejar a vida de um outro. Eu passo a almejar as conquistas de um outro. Eu passo a almejar o padrão de vida de um outro. Ora, o outro passa a ser o objeto almejado por mim. E com isso, eu passo a ignorar a minha própria existência. Eu me relaciono de forma indiferente, com indiferença em relação ao ser único que eu sou. Já não há mais uma consciência marcada pelo princípio da alteridade, que torna muito bem claro, deixa para mim muito bem claro de que o outro é o outro e eu sou eu. Agora, esta distância, agora esse estranhamento, agora essa barreira se desfaz e eu passo a me identificar com o outro, porque o outro é igual a mim. E por isso eu vou me apropriar de tudo aquilo que pertence ao outro, porque se este outro é igual a mim, eu sou capaz de fazer o mesmo caminho que ele fez, de chegar aos mesmos lugares que ele chegou, de construir o mesmo patrimônio que ele construiu e de usufruir da mesma felicidade, entre aspas, que ele usufrui. Vejam, isto é doentio. Isto gera problemas neurais, isto gera problemas de depressão, problemas de frustração, problemas de... Por quê? Porque o outro quase sempre se apresenta para mim a partir de um padrão de existência que está muito distante de mim, mas que eu sou capaz de alcançar, porque se ele pode, eu também posso, uma vez que entre eu e ele existem diferenças apenas superficiais, né? Aquelas diferenças que os neoliberais amenizam, né? Aquelas diferenças que os neoliberais colocam sempre no lugar de somenos importância, uma vez que a capacidade, uma vez que o potencial, uma vez que o poder é inerente a todos os indivíduos, e se estes indivíduos quiserem atingir um determinado padrão, o padrão que outros já atingiram, padrão de sucesso, seja ele econômico, social, político, relacional, sentimental, se o outro quiser atingir este padrão, ele pode. Por quê? Porque entre ele e este outro que está acima dele, existem diferenças que são diferenças superficiais e por isso podem ser superadas. Haja vista que os homens são todos iguais. Os homens são semelhantes em sua essência. Já não há mais esta ideia de que o outro é uma singularidade, um universo único, fechado em si mesmo, da mesma forma que eu sou um universo único, fechado em mim mesmo, e fechado aqui no sentido ontológico, né? Fechado no sentido psicológico, no sentido das emoções, não é nesse sentido, fechado enquanto eu sou um ser único e, portanto, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha trajetória, eu tenho as minhas limitações, tenho as minhas características, as minhas qualidades, melhor dizendo, e devo
devo viver à luz disso. A doença se dá quando eu ignoro tudo isto, esse ser único que eu sou, e passo a olhar o outro como o objeto da minha realização pessoal. E aí, em vez de me realizar enquanto sujeito único, eu abro mão desta minha singularidade e busco me tornar um outro. Porque este outro que está acima de mim é igual a mim, e se ele é capaz, eu também o sou. Se ele pôde chegar lá, eu também poderei. Se ele pôde conquistar, eu também conquistarei. Ora, o que nós temos aqui, um indivíduo completamente deformado, e deformado já na sua forma de se pensar e pensar o outro, de se entender e entender o outro, de se situar no mundo e compreender como se situa o outro, por não atingir, por não alcançar o outro, eu simplesmente me frustro, me desencanto e, consequentemente, estou sujeito às enfermidades e às doenças neurais as mais distintas, desde a depressão até outros transtornos que por aí estão. Ora, o igual, o outro enquanto um igual, passa a ser o outro desejado. Desejado por mim, que agora me julgo capaz de ser igual a este outro, porque eu já não me reconheço enquanto uma alteridade, uma singularidade. Esse discurso da igualdade, uma vez absolutizado, está na base, na causa de inúmeras doenças neurais que marcam o homem do século XXI. Um pensador caro a este conceito e que vai problematizar o princípio da igualdade, como ele aí é apresentado, como ele aí é defendido, como ele aí é desenvolvido, um pensador caro ao Byung-Chul Han é o Jean Baudrillard, que sintetiza a problemática em torno da absolutização do conceito de igualdade com a seguinte máxima: quem vive pelo igual, perece pelo igual. O igual, uma vez desejado por o outro, enquanto igualdade desejada por mim, vai culminar no próprio perecimento deste eu único e singular que eu sou. Por isso, esse discurso, esse conceito de igualdade deve ser revisto por nós e lido numa outra perspectiva, pois a sua absolutização está na causa de muitas de nossas doenças, está na causa do próprio perecimento do eu, como afirma Baudrillard. No próximo encontro nosso, nós veremos o desenvolvimento deste conceito e como o Byung-Chul Han vai abordar ou vai estender todo este conceito. Portanto, eu te convido a continuar nesta leitura. Primeiro, sugiro que leia o livro, vai ler esse livro. Esse livro, como eu disse, é um livro curto, mas nem por isso um livro de pequena importância, muito pelo contrário, um livro extremamente importante para o nosso tempo. Leia, se você não leu ainda este livro, coloque aqui, se você já leu, coloque aqui nos comentários
algum questionamento acerca de sua leitura deste livro, as suas impressões, o seu parecer. E quem não leu, leia, porque nós veremos o quanto que a leitura deste livro vai nos ajudar a entender a nossa sociedade e a nos entender um pouco, identificar essas doenças ou essas contradições sociais e, em contrapartida, encontrar algum caminho para nós superá-las, para nós nos curarmos dessas doenças. Portanto, eu te convido para o nosso próximo encontro, a fim de que continuemos nessa caminhada aí com o Byung-Chul Han para entendermos um pouco melhor a nossa sociedade. Um forte abraço, até uma próxima, e não deixe de deixar o seu joinha aí no canal, porque isso nos ajuda muito. Até a próxima.